Olá pessoal, tudo bom? Eu não ia fazer um vídeo comentando sobre o problema da Previdência, mas eu vi que houve algumas solicitações, chegou até e-mail, para falar sobre isso. É engraçado que eu não tenho muitos seguidores, até porque eu não faço propaganda. E deve ser também porque eu não sou parecido com o Brad Pitt, que ele é muito mais feio do que eu. Mas, como eu, além de resenhas de livros, eu comento sobre assuntos políticos, assuntos de história, enfim. Eu sou um brasileiro que nasceu no Brasil, mas na verdade não nasceu no Brasil. Eu caí de um outro planeta. Porque o brasileiro típico é o brasileiro que gosta de falar sobre tudo, ele tem opinião sobre tudo. Ele liga lá no Jornal Nacional, estão falando de uma sonda que foi mandada para Saturno, para Vênus, para Plutão. Ele não sabe nem onde fica a NASA e ele já tem opinião sobre aquilo ali. Ele já vai na internet e já vai falar sobre a sonda da NASA, como é que funciona, como é que foi mandado, e se tiver algum físico, algum astrofísico que queira discutir com ele discute em pé de igualdade. Ele nunca leu nada sobre isso, mas ele quer ter opinião, e se o cara disser que ele está falando bobagem, ele fica ofendidíssimo, porque a opinião dele vale mais do que os 50 anos de estudo do cara. Então o brasileiro médio é aquele brasileiro que ele odeia ler, ele tem uma preguiça desgraçada de pegar num livro para ler alguma coisa, mas ele tem uma vontade, uma volúpia impressionante para dar opinião sobre tudo. É por isso que acho que o Facebook, o WhatsApp brasileiro é o campeão de golpes e aquelas correntes. Olha, faça isso que você vai ganhar não sei o que, faça aquilo que você vai ganhar não sei o que. Hospital X está precisando de não sei o que. E o brasileiro vai lá e compartilha aquela bosta lá e manda para todo mundo achando que aquilo lá é verdade. Porque o brasileiro é. Enfim. Eu nasci. Como o Olavo diz, eu nasci aqui, mas eu não tenho culpa. Enfim. Então eu falo nos vídeos aquilo que eu estudo, só aquilo que eu estudo. Eu não vou fazer nunca um vídeo falando sobre física nuclear, sobre química orgânica, porque são assuntos que não me interessam, realmente não me interessam. Então eu não vou falar e nem dar opinião sobre aquilo que não me interessa, porque é coisa que eu não estudo. Então, assim, se for para falar eu acho que, bom, basta você bater na casa do seu vizinho e você vai ter lá 5 pessoas para dizer eu acho que isso, eu acho que aquilo. Não precisa ver na internet. Então, sobre a reforma da Previdência. Eu não estou falando especificamente dessa reforma que está em pauta. Eu não vou entrar no mérito dessa reforma. Eu acho que ela precisa melhorar em um monte de coisas. Mas uma coisa é fato. É preciso haver essa reforma na Previdência. Por que é preciso haver essa reforma na Previdência? Vários aspectos. Vamos começar pelo primeiro aspecto. Quando ela foi criada, ela tem quase 100 anos. Quando ela foi criada, o brasileiro, a estrutura, a demografia brasileira era completamente diferente. As famílias, estou dizendo, pai, mãe e filhos. As famílias tinham muito mais filhos do que tem hoje. Então as famílias tinham 3, 4, 5 filhos. Hoje em dia é muito raro isso. Hoje em dia, 1, 2 filhos no máximo. É raro hoje em dia você ver pessoas com 40 anos ou mais ou menos de 40 anos terem mais do que 2 filhos. A maioria não tem nenhum filho. Muita gente está inclusive optando por ter cachorro em vez de ter filhos. Porque em teoria é mais barato, dura menos, enfim, dá menos problema. Eu não, eu não vou entrar nessa sociologia agora. Mas o fato é que, na época que ela foi criada, a estrutura demográfica brasileira era uma pirâmide com uma base grande. Por que ela tinha uma base grande? Porque os casais tinham muitos filhos. E eles, obviamente, viviam menos do que vivem hoje. Então, eles se aposentavam e tinham uma sobrevida menor. Porque, obviamente, que hoje em dia o índice de longevidade é muito maior. Então, a Previdência, quando ela foi criada, ela funcionava, porque cada 2 pessoas, vamos dizer, que se aposentavam, cada casal que se aposentava, você tinha lá 3, 4 pessoas que entravam no mercado de trabalho e que iam trabalhar. Então, se você for ver que cada 2 gerava 3, 4, então, assim, a base era muito grande. Então, essa base
conseguia pagar o topo. Então você tinha um sistema, apesar de ser um sistema de pirâmide, que é um sistema, em teoria, é um sistema criminoso, quer dizer, se você tentar fazer pela iniciativa privada, você vai preso, porque o sistema de pirâmide é proibido. Mas a Previdência Social no Brasil é um sistema de pirâmide legalizado. Então funciona, tá? Funciona durante um tempo. Ocorre, o que aconteceu? De 20, 30 anos para cá, na verdade, progressivamente, a população brasileira foi diminuindo a taxa de natalidade, foi tendo cada vez menos filhos e cada vez vivendo mais, como é normal no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer país em desenvolvimento ou desenvolvido, é absolutamente normal que isso aconteça. A medicina vai criando novos avanços, a ciência e tudo mais vai prolongando a vida, as pessoas vão vivendo mais, com mais qualidade e vão tendo cada vez menos filhos. Ou seja, essa pirâmide que tinha uma base grande, ela começa a ficar estreita. Então a base começa a ficar pequena e o topo começa a ficar grande. Então ela meio que quase... A câmera está meio torta. Não sei porquê, mas ela meio que quase fica um retângulo. Não chega a ser exatamente um retângulo, mas corre o grande risco de virar um retângulo. Por quê? É simples, porque as pessoas estão tendo menos filhos, então tem menos gente entrando no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, e menos gente morrendo, porque as pessoas vivem mais. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito simples. No passado, quando as pessoas se aposentavam com 45, 50 anos, elas viviam até os 60, 65. Tudo bem. Você tinha mais gente para pagar essa aposentadoria e as pessoas viviam menos tempo depois que se aposentavam. Hoje você tem pessoas que continuam se aposentando com 45, 50 anos e vivendo 80, 90 anos. E você tem menos gente na base para pagar esse valor. Consequentemente, você tem um rombo. Ano a ano, esse rombo vai aumentando. Porque as pessoas vão se aposentando e menos gente está entrando no mercado de trabalho. Tá certo? Então, esse é um primeiro ponto. Sem contar que nós estamos vivendo, em 2017, uma crise. Nós temos 12 a 15 milhões de desempregados, dependendo da conta. Enfim, vamos considerar o valor mais baixo. Nós temos 12 milhões de desempregados. Isso significa que 12 milhões de pessoas não estão contribuindo para a Previdência porque elas não estão trabalhando. Então o déficit ainda é muito maior. E isso vem vindo desde 2014. Porque a gente está vindo em recessão, graças a essa jumenta que colocaram na presidência da República. Essa anta que colocaram lá, que conseguiu destruir. Não estou nem falando da parte da corrupção do PT, estou falando da incompetência absoluta e total de gerir a economia. Não estou nem entrando no mérito político. Hoje em dia a gente já sabe, o Marcelo Odebrecht já fez uma delação aí, um depoimento dizendo que ela estava junto com o Lula. Os dois eram parceiros na conta da Odebrecht. Enfim, não vou entrar no mérito político. Eles quebraram a economia, então eles jogaram 12 milhões de pessoas no desemprego. Então essas pessoas não estão contribuindo para a Previdência. Agora, em compensação, quem está aposentado tem que continuar recebendo. Então você tem menos gente ainda pagando por esse bolo, que depois tem que ser fatiado. Então, aqui já tem dois problemas. O primeiro problema da recessão, que pode ser temporário, se o Brasil voltar a crescer e as pessoas voltarem a conseguir emprego, então diminui um pouco esse déficit. Mas não totalmente, porque mesmo antes do Brasil entrar em recessão, já havia o rombo, pelo primeiro motivo que eu acabei de dizer. E a gente tem um outro problema. O sistema de previdência, ele não é igual para todo mundo. A gente tem sistemas de previdência para o funcionário da iniciativa privada, cujo teto hoje é 5 mil e poucos. E você tem um sistema de previdência para os funcionários públicos, que no final das contas sai do mesmo buraco, do mesmo bolo. E no caso dos funcionários públicos, você tem muitos casos de aposentadoria integral, aposentadoria antes do tempo e outros benefícios que a iniciativa privada não tem. Aí também tem a parte de militares, a parte de professores que se aposentam antes. Você vai dizer, mas o professor merece se aposentar antes. Bom, o bombeiro também, o médico também. Você vive sem médico? Não, você não vive sem médico. Você vive sem engenheiro? Se você não tiver engenheiro, você não faz ponte, você não faz prédio. Você vive sem advogado? Se não tiver advogado, você não tem justiça. Então todas as profissões são importantes. Então não faz o menor sentido
que professores se aposentem antes das outras profissões. E mais o que não faz o menor sentido, não dá para pagar. Não dá para pagar a conta não fecha. Então, se você fizer mais ou menos um cálculo, eu não vou fazer exatamente o cálculo estatístico, mas se você fizer mais ou menos um cálculo, você, como se fosse hoje, você ganha, sei lá, 5 mil reais por mês. Vamos supor que você nunca foi demitido, você trabalhou a vida inteira nesse salário. Estou fazendo para facilitar. Aí você tem um desconto da Previdência. Quanto é o desconto da Previdência? 12%, 11%, não sei exatamente. Então é descontado esse valor todo mês. Vamos dizer que seja 12%, dá o quê? 600 reais. Tem mais uma taxa a empresa paga para o governo, para complementar isso, que acho que é 20%, alguma coisa assim. Esse valor que você paga durante 35 anos, vamos dizer que você se aposente com 50. Depois você vai viver até os 80 ou 85. Então você pagou durante 35 anos o equivalente a 600 reais por mês, mais uma taxa do governo, vamos supor que seja 1.000 reais que você tenha contribuído. Depois você vai se aposentar e você vai receber, sei lá, não sei qual que é a fórmula. A fórmula, ela considera os últimos 2 ou 3 anos de contribuição, faz uma mágica lá para ver qual é o valor que você vai se aposentar. Mas o valor que você vai receber de aposentadoria nesses 35 anos que você vai viver depois é muito mais alto do que você contribuiu nos 35 anos de contribuição. Então a conta não fecha. Se você tivesse um sistema de previdência que fosse conta individual, por exemplo, tudo que você contribuiu ficasse na sua conta. Então, quando você se aposenta, da sua conta sai o pagamento. A hora que acabar, acabou. É o que você contribuiu, claro que corrigido, para pagar os seus benefícios. Mas não é assim que funciona. Vai tudo para o mesmo pote. E aí tem que sair tudo no mesmo pote. E quando acabar o pote, você tem que pagar, o governo tem que complementar. Ou seja, toda vez que o governo coloca dinheiro na Previdência, significa que todo mundo, todos nós aqui que pagamos impostos, nós estamos pagando parte dessa conta que não é nossa, na verdade. Então, obviamente que precisa fazer esse déficit, precisa fazer essa reforma. Porque se não fizer essa reforma, daqui 6, 7, 8, máximo 10 anos, simplesmente não vai ter dinheiro. Porque as pessoas continuam se aposentando e menos gente está entrando no mercado de trabalho. Então aí você vai dizer, mas é um direito adquirido meu. Eu vou me aposentar daqui 5 anos, 10 anos. Você vai se aposentar. É o direito adquirido seu. Você vai lá, entra com todo o processo, sai aqui tá a sua aposentadoria. Aí no final do mês não entra o dinheiro. Por que não entra o dinheiro? Não entra o dinheiro simplesmente porque não vai ter o dinheiro. O Rio de Janeiro, vamos usar o exemplo do Rio. O Rio de Janeiro é um estado que está quebrado. Os funcionários públicos do Rio de Janeiro não têm direito assegurado, não têm direito de receber o seu salário? Eles têm. O aposentado do Rio de Janeiro também, o aposentado pensionista também tem. Eles estão recebendo? Não. Estão recebendo com atraso quando recebe. Por quê? Porque não tem dinheiro. Então não adianta você ter o direito assegurado se você não tem a fonte pagadora, porque o dinheiro não nasce em árvore. O dinheiro não cresce, não dá para você pegar no fundo do quintal. Então se o sistema tem um rombo e ano a ano esse rombo aumenta, olha, use o seu exemplo doméstico. Qual é o seu orçamento doméstico? 5 mil reais? Então comece a gastar 6 mil todo mês. Você vai queimando reserva. Vamos supor que você tem uma poupança. Você vai queimando reserva, queimando. Uma hora você não vai ter mais poupança para cobrir essa diferença do que você está gastando para o que está entrando. E o que vai acontecer? Você vai quebrar. Simplesmente você vai deixar de pagar coisas. Porque você não vai ter dinheiro para pagar. É a mesma coisa. Você tem qual é a poupança? A poupança é o orçamento do governo, que ele vai colocando mais dinheiro para cobrir aquilo ali. A hora que aquele rombo ficar tão grande que o governo não consiga mais cobrir, acabou, não tem como pagar. É matemática simples, elementar. Então precisa haver essa reforma da Previdência. Sobre os números, eu vou usar os números que o Modesto Carvalhosa usou no Roda Viva de 1 ou 2 semanas atrás. O déficit é de 150 bilhões desse ano. Olha, dá uma olhada para ver como a coisa não é uniforme. 100 bilhões, ou seja, 2/3 do déficit, está dividido entre 22 ou 24 milhões de pessoas da iniciativa privada, de pensionistas ou aposentados. 100 milhões para 22 ou 24 milhões de pessoas. Eu não lembro se é 22 ou 24. Enfim, é próximo.
Então 100 milhões, estou falando de novo para memorizar, 100 milhões para 22 ou 24 milhões. Aliás, 100 bilhões para 22 ou 24 milhões. Os outros 50 bilhões, ou seja, o outro 1/3 de déficit, está destinado ao funcionalismo público, que compreende menos de 1 milhão de pessoas. Então, menos de 1 milhão de pessoas, custam 50 bilhões de reais. 22 ou 24 milhões de pessoas custam 100 bilhões de reais. Dá para sentir a diferença, a discrepância da coisa? Ou seja, a média de salário que é recebido na iniciativa privada é extremamente mais baixo do que na iniciativa pública, do que nos funcionários públicos. Isso compreende o quê? Isso compreende tudo. Compreende juízes que se aposentam com 45 anos, com uma aposentadoria de 30 e poucos mil reais para a vida inteira. Estou falando de juiz? Estou falando de juiz. Vários outros funcionários estão nessa categoria. É só um exemplo. Então, mas o juiz não merece aposentadoria integral? Bom, merece. O juiz merece, o professor também merece, o advogado também merece, o médico também merece, só que não tem dinheiro para pagar. Porra! A questão não é merecimento. Todo mundo que trabalha merece. Todo mundo que não é bandido merece. Só que não tem dinheiro para pagar essa conta. Aí você vai dizer, isso é um problema brasileiro? Não, não é um problema brasileiro, é mundial. É mundial. Nos Estados Unidos já houve reforma da Previdência. Todos os estados europeus que tinham aquelas aposentadorias maravilhosas, que as pessoas se aposentavam cedo, cheios de dinheiro, viajavam o mundo todo, todos eles estão sendo reformados, porque não tem mais dinheiro para pagar. Olha, a França recentemente teve que mudar, aumentar a carga horária, teve que mexer no sistema de previdência, porque não dá para pagar. Simplesmente, lá também acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas vivem mais, têm menos filhos, menos pessoas entram no mercado de trabalho, e não dá para pagar o custo das altas aposentadorias para pessoas que vivem muito mais depois de aposentadas. É simples, é conta de mais e menos. Então não é um problema brasileiro, é um problema mundial. No mundo de hoje, não dá mais. Nenhum país civilizado do mundo de hoje, nenhum país esqueci o nome, nenhum país desenvolvido do mundo de hoje consegue mais pagar aposentadoria a partir dos 50 anos de idade. Não dá. A média mundial está em torno de 65 anos para se aposentar. Não é no Brasil, é no mundo. No mundo. Estou falando do mundo civilizado, não estou falando nem do continente africano, de alguns países da Ásia. Estou falando do mundo civilizado, Europa Ocidental e Estados Unidos. E América também, a América do Sul também está mudando isso. Porque não dá mais para se aposentar com 50 anos, porque as pessoas vivem até 80, 90. Não tem dinheiro para pagar. Então é simples. Precisa ter essa reforma. Agora, a reforma correta é do jeito que estão colocando ou não? Eu acho que não. Tem um monte de coisa que precisa ser discutida. O fato é, a reforma da Previdência precisa acontecer. Porque a conta de mais e menos não fecha. Então tem que acontecer a reforma. Como vai acontecer, eu não sei. Precisa ter uma discussão para isso. E também a gente tem que colocar no papel, assim, acabar com privilégios. Acabar com privilégios. Isso parece que essa nova reforma vai fazer. Então todos vão ficar no teto de 5 mil e poucos reais, que hoje é o teto da Previdência. Então você não vai ter mais funcionário público se aposentando com 30 mil, com 40 mil. Você não vai ter mais ascensorista do Congresso Nacional se aposentando com 20 mil, que é uma coisa que acontecia. Então, o teto vai ser para todos. Ou seja, trabalhador público, privado, de qualquer setor, o teto é esse. Você quer ganhar mais aposentadoria, você recebe muito dinheiro, então você quer manter o seu padrão, é isso? Então você faz uma previdência privada. Como todo mundo faz uma iniciativa privada, quando quer receber mais do que o governo vai pagar. Você faz uma previdência privada, você lá paga lá os seus 20, 30 anos, não sei quantos anos são o plano, e aí depois daquele tempo você vai ter esse dinheiro de volta como se fosse uma aposentadoria para a vida toda.
no sistema administrado por uma empresa, e evidentemente que é uma empresa que não vai trabalhar como pensamento de governo e não vai colocar dinheiro. Ela vai ter a sua conta, o dinheiro que você coloca fica na sua conta, claro que vai ter uma taxa de administração, e quando você se aposenta, você começa a retirar aquele dinheiro da sua conta. Você pode retirar de uma vez só, ou você pode retirar pagamentos mensais, como se fosse uma aposentadoria, dependendo do plano que você optar. É assim que funciona em qualquer lugar decente do mundo, a aposentadoria privada. E a aposentadoria pública tem que ter um limite. Não faz sentido um povo. A gente tem um povo ainda extremamente pobre, a gente tem muitos impostos, a gente tem muitos problemas. Não faz sentido hoje o povo brasileiro ter que arcar com aposentadorias de 20 e 30 mil reais. E por gente que se aposenta com 50 anos e vai viver até os 90. Não tem como pagar isso. Não é questão de merecer ou de não merecer. É questão de não ter dinheiro para pagar. Simples assim. Você tem filho. Seu filho merece tudo. Você quer dar tudo para ele, tá certo? Então você pode comprar um Lamborghini para ele esse mês? Você pode comprar um jato para ele mês que vem? Não, não pode, porque ele não merece. Ele merece, mas você não tem dinheiro para comprar. Você tem um orçamento, você tem que viver dentro do seu orçamento. O que você puder comprar para ele, você compra. O que você não puder, você não compra. Tá certo? Então é isso, basta. A economia não é difícil. A economia, todo mundo que tem um salário, uma família sabe qual é o orçamento que você tem e quanto você pode gastar. E todo mundo sabe que se passar desse orçamento, você vai ter problema. Então é coisa simples, não é difícil de entender. Agora, é claro, sindicalistas, essa gente da esquerda safada que quebrou o Brasil, vai fazer protesto, não quer, não quer. É lógico que eles não querem. Quanto mais quebrar, melhor. Ainda mais agora que eles não estão mais no poder, principalmente petista. Petista não está mais no poder agora. Então, assim, quanto pior, melhor. Se quebrar o país, se for tudo pro saco, destruir tudo, melhor, ótimo para nós. Nós não estamos mais lá. Aí nós vamos dizer que foi o Temer que quebrou tudo, que nós não temos nada a ver com isso, e a gente vai passar de bonzinho de novo para ser eleito de novo e voltar lá e quebrar tudo de novo. Então não pode dar ouvido para esses caras. O que faz sindicalista da vida? Não faz nada. Recebe para não fazer nada. Esses sindicatos são todos caixas pretas, não tem auditoria nenhuma. Ninguém sabe quanto dinheiro eles têm e o que eles fazem com esse dinheiro. Não tem auditor. Não apresentam conta, não apresentam balanço, não apresentam nada. É por isso que vira e mexe tem assassinato. Assassinaram o presidente do sindicato tal, a briga de diretor, um matou o outro. É claro, todo mundo quer ser diretor de sindicato. Você tem um monte de dinheiro entrando na sua conta que ninguém fiscaliza, ninguém faz nada, bom, você fica milionário. Quantos casos você conhece de gente que entrou para o sindicato e de repente agora começou a prosperar maravilhosamente, sem trabalhar, claro. Então, não tem jeito, precisa haver uma reforma da Previdência. Se não for nos moldes atuais dessa proposta, e eu acho que tem muita coisa para mudar, o fato é que precisa mudar, porque a conta não fecha, e se deixar do jeito que está, vai acontecer aquilo que eu disse. Ah, nós vamos nos aposentar. Vamos nos aposentar. E não vamos receber, porque não vai ter dinheiro. Simples assim. É chato, é muito chato. Ninguém gosta de perder direitos. Todo mundo gosta de ganhar direitos. Todo mundo, se pudesse, gostaria não de se aposentar aos 45 ou 50, se aposentar aos 30, que é para ter mais tempo para poder curtir a vida. Todo mundo gostaria, mas não dá para pagar. Então é chato mesmo. Ninguém gosta. Mas tem coisas que precisam ser feitas. Tem coisas que são ruins, que são coisas desagradáveis, que a gente não gosta, mas a gente tem que fazer. Trabalhar é uma coisa que a maioria das pessoas não gosta, mas tem que fazer, porque se não fizer, não paga as contas. Seria lindo, todo mundo não digo, mas acho que 90% da população mundial adoraria poder ficar na beira da piscina, lá tomando sua caipirinha e lendo ou assistindo o jogo do Corinthians ou de qualquer outra coisa e não se preocupar com nada. Só que não dá para fazer isso, porque alguém tem que pagar essa conta. Então, é isso. A reforma da Previdência é um mal necessário, tem que acontecer. E nos moldes mais igualitários possíveis, de modo que todo mundo pague uma parte dessa conta. A iniciativa privada, pública, os funcionários especiais ali, militares, professor, todo mundo, ninguém pode se aposentar antes do tempo, sob nenhum pretexto.
Claro, não estou falando de validez, de outras coisas. Estou falando pessoas normais, saudáveis, pessoas sem deficiência, sem nada. Ninguém pode se aposentar antes do tempo. Todo mundo tem que se aposentar exatamente com a mesma idade ou com o mesmo tempo de serviço. Ou um mix de idade com tempo de serviço, enfim. Não pode ter esses benefícios mais de pessoas se aposentando com menos tempo de serviço, outras com mais, outras com menos tempo, outras com mais tempo. Não pode ser assim. Infelizmente não pode ser assim. O mundo de hoje não dá para cobrir mais essas aposentadorias, nem no Brasil e nem em nenhum lugar civilizado do mundo. Não dá mais para ser assim, tá certo? Então eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer. Ah, e a igualdade de aposentadoria, de limite de idade de aposentadoria, você igualar homens e mulheres é mais do que óbvio, até porque as mulheres vivem mais do que os homens. Então não faz sentido uma categoria que vive mais do que a outra, um sexo que vive mais do que o outro, se aposentar mais cedo do que o outro. Porque aí você está criando de novo uma distorção. Você vai ter uma pessoa aqui de um sexo que vai se aposentar mais tarde e morrer mais cedo, em compensação uma outra pessoa que vai se aposentar mais cedo e morrer mais tarde. Você vai ter de novo um rombo aqui. Então não faz mais sentido hoje ter diferenças. E os países que estão reformando a Previdência não fazem mais essa distinção. Ora, cadê as feministas que ficam berrando por direitos iguais? Queremos direitos iguais, queremos direitos iguais. E na hora de se aposentar, quer se aposentar com menos tempo de serviço? Que porra de direitos iguais é esse? É direitos iguais e deveres diferentes. A gente quer direito, quer direito, quer direito, e na hora do dever, não, aí a gente quer privilégio. Que porra é essa? Enfim, é isso. A gente tem que fazer a reforma da Previdência. Não nos moldes que está aí, mas de alguma maneira tem que fazer essa reforma, porque não pode mais. A população está pagando essa conta do rombo. E uma hora não vai nem conseguir mais pagar essa conta. E aí ninguém vai ter dinheiro para nada. Não vai ter dinheiro para investir no Brasil, porque todo o dinheiro vai ser canalizado para pagar previdência social. E uma hora não vai ter dinheiro nem para pagar só isso. Então aí o país para. Você não vai ter dinheiro para pagar a previdência, não vai ter dinheiro para tocar o país. Parou. Morreu. Você já viu um país falir? Então, é isso. Tá certo? Bom, era isso sobre a Previdência Social. Então, uma saudação e até a próxima.